As sereias são seres mitológicos que despertam o imaginário de muitas pessoas e por isso estão presentes em obras literárias, em pinturas e até mesmo logotipos. Mas será que é tão mitologia assim? Vem comigo! Meu nome é Alessandra Moraes, esse é o canal da Rainha do Baralho, vulgo eu, e no tema de hoje nós vamos falar sobre as sereias. Já fazem muitos milênios em que as pessoas comentam terem visto essas criaturas no mar ou terem tido algum tipo de experiência boa ou ruim com elas. Antes que haja dúvida em relação à existência das sereias, lembre-se que 95% dos mares não foram explorados. Então ainda tem muitas criaturas, muitos locais que a gente não conhece e ainda assim não sabe o que tem lá. Algumas pessoas acreditam que as sereias são somente mitológicas, né? No caso, uma história inventada para poder representar os perigos do mar e, no caso, as suas proteções. E diversas culturas, elas são representadas de diversas maneiras. Geralmente, as sereias são representadas por uma metade humano e metade peixe. Já ouviu falar? Isso é história de pescador? Mas pescador nem sempre é mentiroso. Na verdade, o pescador, ele fica muito mais tempo no mar, ele fica muito mais tempo na água, em rios, então, consequentemente, tem alguns relatos em relação a essas aparições. Vamos falar um pouquinho de história? Vamos começar buscando uma história lá de muitos anos atrás, durante o período das pinturas rupestres. Se você não sabe o que é pintura rupestre, é uma pintura dos ancestrais, onde eles descreviam por meio de desenhos nas paredes o que eles viam, as suas experiências de caça, às vezes alguma experiência ali em relação a animais, então deixava tudo registrado em caverna. E estima-se que essas pinturas tenham surgido no período pré-histórico, principalmente no período paleolítico, 40 mil anos antes de Cristo, e neolítico, 10 mil anos a 6 mil anos antes de Cristo. Tá, mas do que eu tô falando? Quais são essas pinturas? Algumas pinturas foram encontradas no Egito e ainda não conseguiram fazer uma data de quando esses registros foram feitos, mas acredita-se que foi feito durante o período de Pangeia. O período de Pangeia é quando acreditavam-se que não existia separação dos continentes e todas as terras eram unidas, porque de acordo com a ciência, durante esse período o Egito ele era coberto de água. Mas no caso é uma teoria em relação a o Egito ser coberto de água, mas as pinturas são reais. Passaram-se muitos anos depois da queda do próprio Egito, tivemos os românicos, tivemos outras civilizações e todas elas relatavam a presença dessas criaturas de diferentes formas. Algumas crenças também colocavam elas representadas como deuses dos mares, deuses da fertilidade, deusas do encantamento, porque essas criaturas, as sereias, elas são muito conhecidas pelos seus encantamentos, mas também são muito conhecidas por serem guardiãs do mar. Talvez quando você era criança já tenha escutado a história de Iara, a sereia, porque da mesma forma que outras civilizações, Iara faz parte da nossa crença, do nosso folclore. Tanto que alguns relatos, como Cristóvão Colombo, relataram ter visto essas criaturas. Enquanto ele estava no mar, ele afirmou, abre e fecha aspas, elas não eram tão bonitas quanto pareciam ser nas pinturas, embora até certo ponto elas tinham uma aparência humana na cara. Uma outra teoria é que essas criaturas também sejam muito protegidas por baleias e golfinhos, tanto que é uma das representações que estão lá nas paredes, lá nos detalhes, nos registros do Egito. Já notou como que os golfinhos têm afinidade com os seres humanos? Outro relato também muito interessante foi de uma mulher grega. Um esqueleto foi encontrado no subsolo da Grécia e os arqueólogos constataram que se tratava de um esqueleto de 2100 anos antes de Cristo. E o que mais encontraram com ela deixou muitas perguntas. E segundo o Museu da Grécia de Arqueólogos, foram encontrados fios de ouro na mão dessa mulher. No caso, são somente esqueletos, mas o esqueleto também deixa muitas dúvidas. E se fôssemos analisar durante a mitologia grega, as sereias eram vistas como seres demoníacos, justamente por conta do seu incrível poder de encantamento. Então afundavam muitos navios, muitos marinheiros eram levados à morte através do seu canto, da sua sedução. Por isso que a sereia ela é muito conhecida ali pela sua sensualidade e são descritas como muito bonitas. Mas será que as sereias são tão bonitas assim? Diferente do que muitos
muitos acreditam, as sereias na verdade não são bonitas. Como as sereias elas utilizam do encantamento para poder naufragar, para poder proteger o seu território ou proteger a natureza em questão, algum motivo ali, elas começam a parecer que são muito bonitas para poder atrair os seres humanos. Não é uma aparência 100% humana. Na verdade, tem olhos, mas a boca não é igual a nossa. A boca se assemelha como se fosse boca de piranha, onde existem os dentes de baixo pontudos com os dentes de cima e se unem e fazem isso aqui. Então é como se fosse assim, ó. E se eu te disser que as sereias não somente existem no plano material, mas também no plano espiritual, e eu já vi. Existem diversas crenças onde as sereias elas são muito descritas, como por exemplo, Iemanjá, que é a mãe d'água, que é do culto africano. Iemanjá é um dos principais símbolos do sincretismo religioso brasileiro. Ela teve a sua origem na Nigéria, onde é chamada de Iemanjá. Também é descrita em Cuba, que o seu nome significa mãe cujos filhos são peixes. Iemanjá. Também temos a mitologia amazônica, Iara, mãe d'água, que é uma sereia indígena que acredita que depois que ela caiu no Rio Negro e Solimões, ela foi transformada em peixe e se tornou uma protetora indígena das águas amazônicas, das águas indígenas. E por último, nós temos Afrodite, que é a deusa do mar e a deusa do amor. E aí, você acredita ou não em sereias? Já chegou a ver alguma? Não se esquece de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos na próxima. Beijinhos.